e adoração. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível, a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o poder e o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém? Quem necessita de oração? O Abner, a sua mãe, a minha mãe, eu também, sou glória. Um amigo nosso também, o Daí. Deus já está no controle, Deus já está visitando essas pessoas. Pai amado, Pai querido, estamos aqui diante da Tua presença, Pai. O Senhor vai visitando essas pessoas que já foi falado aqui. O Agnes, a mãe da pastora, a amiga da Ivonete, a minha mãe, principalmente também eu, Pai. Estou meio caído, mas estou aqui fazendo a Tua obra, Pai. Porque o Senhor falou, aquele que busca a mim, que eu cuido de tudo, Pai. Eu creio que o Senhor está cuidando, o Senhor já falou nos louvores, Pai. O Senhor está cuidando de todos, Pai. Oh, Pai amado, Pai querido, Pai abençoando cada família que está aqui, Pai. Que deixou o seu lar, Pai, para vir cultuar na Tua presença, para vir buscar a Tua presença, Pai. Não importa o que eles vêm buscar, Pai, mas é o que o Senhor vai entregar, Pai. Não a nossa vontade, mas a Tua vontade, Pai. Abençoa o pregador dessa noite, Pai. Abençoa os louvores, essa oração. Abençoa aqueles que ficou em casa, Pai. Abençoa aqueles que também estão acamados. Abençoa aqueles também, proteja aqueles que estão na cadeia, no asilo, Pai, na casa de detenção. O Senhor vai preparando cada um, Pai. O Senhor vai abençoar esse país, essa nação e esse bairro. Assim, eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E as palmas, Pai Jesus. Irmãos, vamos abrir a oportunidade nessa noite. Tem aquela que está dando uma oportunidade para a nossa pastora fazer aquele show da nossa oração. Tem testemunho para contar, tem bênção para contar. É Deus, aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia, glória a Deus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Eu posso dizer que hoje a palavra é gratidão, né, irmãos? O testemunho nós temos sim, todos os dias para contar, porque todos os dias nós somos guardados por Deus, né? Todos os dias nós temos livramentos e a gente só tem que agradecer ao Senhor, né? Mas hoje especificamente eu quero ser grata ao Senhor. Na segunda-feira minha mãe teve um infarto e ali a gente ficou todo mundo desesperado, né? A gente nunca viu, né? Nunca vivenciou essa situação e o que nos resta fazer numa situação dessa é somente orar, né? E confiar no Senhor. E ela precisou fazer, né? Ela
teve aquele choque, né, que dá na pessoa, ficou ali no UPA e eles falaram, olha, ela precisa fazer com urgência o cateterismo, né? Ela precisa de uma vaga para ir para São José. E aí nós orando, e meu irmão colocou no status dele uma mensagem, né, pedindo oração para ela. E o irmão da igreja dele entrou em contato, né, falou, olha, eu vou tentar ver com um amigo se a gente consegue fazer alguma coisa, mas não vou prometer nada, né? E de fato ele conseguiu esse contato e já na meia-noite e meia, minha mãe já foi transferida ali para São José, né? Nessa madrugada de segunda para terça. Ontem ficou ali fazendo alguns exames. E hoje, para a glória do Senhor, né? Ela fez o cateterismo, fez a angioplastia, né? Está na UTI ainda, né? Mas já podemos entrar ali e ver ela. E está bem, para a glória do Senhor, né? Então o médico falou assim, olha, ela está muito lúcida. Ela conversa muito. Ela fala muito, né? Então ele falou assim, então acho que a gente vai ter que dar uma sedação nela, né? Porque eles fazem local, né? E ele falou, mas ela conversa muito, né? Então acho que a gente vai ter que dar uma sedaçãozinha nela, porque vai que ela fica meio agitada, né? Mas graças a Deus, o Senhor se deu vitória, né? Então nós temos de sobra, né? Para agradecer. Foi um dia muito cansativo, né? Eu e o pastor desde cedo ali no hospital, porque precisava estar ali para assinar os papéis, né? Eu falei, vamos comigo, a gente, né? Sozinha, a gente já está nervosa, né? Pegar tudo, né? E não, nós vamos, Sara está ruim, está muito resfriada, né? Cheguei em casa agora, me deu a febre dela, 39 de febre. E eu falei, meu Deus, né? Mas coloquei ela ali para chover, dei um banho nela. Falei, vamos, você vai melhorar em nome de Jesus, né? Hoje o dia todo ela falou para minha mãe, ela só conseguiu comer 2 bananinhas. E eu falei, não, já vou dar um banho nela e essa febre vai baixar em nome de Jesus. Né? E ali ela já se animou, tomou banho, a febre baixou. Baixou para o glória do Senhor, já pediu ali sopa. Tem sopa? Tem, comeu um pouquinho de sopa, ele não fica pulando, você vai vomitar. Né? Mas a gente tem que entender que o mundo espiritual ele não está satisfeito com a minha vida e com a sua vida. Né? E quando a gente se disponibiliza para fazer a obra do Senhor, a gente sabe que vai ter levante. Né? Mas nós precisamos ter essa sabedoria para estruturar. Né? E eu falei, nós vamos para a igreja em nome de Jesus. Né? Nós vamos agradecer ao Senhor. Então hoje eu sou grata, porque eu poderia estar ali no velório, eu poderia estar ali, nós não sabemos os planos de Deus. Né? Então, como outro dia a gente estava falando, se Deus, né, para conversar com a irmã Vanessa, se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então, independente de qualquer coisa, né? Poderia estar ali no velório, poderia estar ali chorando, mas nós estamos aqui para se alegrar no Senhor, né? E assim eu já agradeço a minha oportunidade. Amém? É Deus no Senhor, né? Quem houve luta? Alguém houve luta? Eu sou o primeiro. Porque se não há luta sobre as nossas vidas, não há vitória. Na segunda-feira a pastora ficou tensa, ela já estava matando a mãe dela. Falei, Jesus da glória. Já estava matando a mãe. Ela vai morrer, filha, calma. Não é morte não, calma, fica em paz. Aí foi para os pés do Senhor, orou, se acalmou, porque a palavra do Senhor vai dizer que Eclesiastes há um tempo determinado para todos os propósitos de Deus. Então, não cai uma folha da árvore sem a permissão do Senhor. Muitas das vezes nós não entendemos, irmãos. E é interessante que quando vem a luta, muitos se acovardam, muitos se recuam. É interessante que depois desse meio turbilhão de coisas que estavam acontecendo, aí uma coisa que estava resolvida, e veio mais uma luta, fez Jesus da glória. Aí a pastora falou comigo, fez Jesus. É
coisa do capiroto, mas já caiu por terra em nome de Jesus. Porque tudo que o Senhor vai fazer sobre as nossas vidas, todas as bênçãos já foram liberadas sobre as suas vidas. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. O Senhor já liberou as bênçãos sobre a sua vida. Mas quando o Senhor libera a bênção sobre as nossas vidas, aleluia, você acha que o inimigo vai ficar aplaudindo eu e você receber, aleluia, as nossas bênçãos? Não. A primeira estratégia que ele vai fazer: vamos jogar alguma enfermidade, vamos jogar alguma seta, mas tudo está no controle de Deus. Ah, pastor, a minha luta é grande. Não. Ah, o meu processo é grande. Não é. Sabe por que não é, irmãos? Porque se o meu processo fosse grande, a palavra do Senhor ia estar sendo mentirosa. Porque a palavra do Senhor fala para mim e para você que Ele não dá um fardo maior que eu e vocês possamos carregar. Todos os processos que o Senhor nos faz passar é para nós agalgarmos experiências com Cristo, é para nós se achegarmos mais a Cristo. O inimigo vai tocar na minha e na tua vida para fazer qualquer coisa para mim, para você. Primeiro ele tem que pedir autorização. Viram, meu irmão, que estão só? Eu falei, você é exclusivo. Você tem uma exclusividade. Porque até para tocar sobre a tua vida, Satanás precisa pedir ordem para o Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer que em Jó, capítulo 1, Satanás chega ao Senhor, aleluia. E quando os filhos de Deus estavam se apresentando para o Senhor, chega junto Satanás também e fala: e o Senhor fala para ele: de onde vem? De rodear a terra, viste o meu servo Jó, homem justo, fiel e reto. É interessante, irmãos, que quando nós olhamos para a história de Jó, todo mundo já olha da glória a Deus. Sabe por quê, meu Deus? Todo mundo, quando ouve a história de Jó, já vai lá para o capítulo 42. Mas esquece que antes de chegar no capítulo 42, há um processo a qual Jó vai passar e vai ser aprovado ao Senhor. E muitos já vão lá: olha, Jó recebeu tudo, então eu vou receber as minhas bênçãos dobrada também. Mas antes das bênçãos chegar sobre a minha vida, o Senhor ele vai me provar e vai te provar, irmãos. Sabe por quê? Eu vou fazer a pergunta que eu fiz até foi no domingo que eu fiz. Se cair 200 mil na sua conta agora, aonde você estaria? Com certeza não estaria. Se cai 200 mil na tua conta, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Pensa comigo. Caiu 200 mil na minha conta. O que você faria? Já programaria uma viagem? Já vamos viajar? Estou precisando viajar? Vamos tirar férias? Vamos dar uma relaxada? Mas o Senhor está falando para mim e para você nessa noite. O processo está sendo dolorido porque Ele está nos ensinando para quando a bênção dele chegar sobre a minha e a sua vida, nós não jogarmos a bênção fora. É interessante, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer em Lucas capítulo 15, vai falar sobre o filho pródigo. O filho pródigo, ele não suou, ele não
Foi sair da casa do Pai. Foi sair do conforto do Pai. Foi sair da presença do Pai. Mas aí o que nós aprendemos, irmãos, com isso? Que quando eu não estou preparado para receber o que Deus tem para minha vida, eu antecipo, eu vou perder a bênção. Eu vou perder a bênção, irmãos. Porque a palavra vai nos dizer que ele saiu e gastou tudo. Gastou tudo. Acabou com tudo. E o que aconteceu? Teve que voltar lá atrás de novo. Passou pelos processos. Na casa do pai eu tinha banquete, na casa do pai eu tinha pão, na casa do pai eu tinha água, na casa do pai não me faltava nada, eu tinha veste, na casa do pai eu tinha tudo. Mas quando eu estou na casa do pai, o Senhor, ele está nos guardando, está nos preparando para algo maior. Vira para o Senhor e fala: ei, sabe o que Deus tem preparado para mim e para você? Você não sabe, nem eu sei, sabe por quê? A palavra do Senhor vai nos dizer o que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu. É por isso que o processo é demorado. Por isso que o processo não é que é demorado. O processo é até eu e você estivermos preparados Para liberar o que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas. Para que eu e você não venhamos a pegar a herança que é nossa e acabar com a nossa herança. O Senhor está dizendo: eu estou gerando. Olha o que o Senhor está descendo aqui, a revelação de Deus agora neste momento. A mulher, quando ela vai gerar no seu ventre, o feto já está lá formado, já está os braços, já está as pernas. Há um processo. Ele começa pequeno, ele vai sendo gerado dia após dia, mês após mês. E assim é a bênção de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Ela está sendo gerada. Só que no momento certo, a bênção vai chegar sobre a tua vida. Quando você entender que não vai ser no meu tempo, não vai ser no seu tempo, muitas das vezes parece aquelas crianças mimadas: Senhor, me dá. Aí o Senhor fala: agora não é o momento. Agora não é o momento. Aí o mais interessante, irmãos, o Senhor, ele nos ensina. Quando nós passamos os processos, o Senhor está nos ensinando como lidar com o processo. É interessante, irmãos, que quantos já passaram na casa do Senhor? Vamos fazer uma auto-reflexão do Senhor. Vamos fazer uma auto-análise com o Senhor. Quantos chegaram aqui: Senhor, abre uma porta, Senhor, abre uma porta, Senhor, abre uma porta. O Senhor abriu a porta. Cadê? Voltou? Então o Senhor está preparando coisas grandes para a tua vida. Agora não queira antecipar o que Deus tem para fazer sobre a tua vida. Não queira pôr a mão aonde o Senhor está trabalhando sobre a tua vida. Muitas das vezes, irmãos, é difícil nós vivermos o Salmo 40. Ninguém gosta do Salmo 40. Quem gosta do Salmo 40 aqui? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Aí todo mundo já pula 30 salmos à frente. Já vai lá para você ver. Apressa-te, ó Deus, em me socorrer, me livrar. Mas e o processo? A bênção que o Senhor tem preparado para você é sua. A túnica que o Senhor já preparou para a tua vida é tua. A túnica, aleluia, que o Senhor tem preparado para a tua vida só serve em você. É no
é o tamanho certo, mas para que essa túnica, aleluia, seja vestida sobre a tua vida, há um processo. Na vida de Davi houve um processo, na vida de José houve um processo, houve a promessa, aleluia, sobre a vida deles, mas também houve um processo. O Senhor nessa noite está dizendo para mim e para você: persiste no processo. Permaneça no processo. O processo ele ensina, o processo ele amadurece, o processo nos faz crescer na graça e no conhecimento, aleluia. No processo eu vou ficar no meu quarto, vou falar com Deus em secreto. No processo, aleluia, eu vou ter que buscar ao Senhor, mas quando fica tudo bem, é interessante, irmão, está descendo tudo agora. O povo do Egito, quando foi retirado do Egito, o povo era para passar 40 dias. E vamos conjecturar neste momento. A Bíblia não diz, mas vamos conjecturar nesse momento. Chegou no 38º dia. 2 dias para chegar a bênção. Aí o povo começa a murmurar. Aí o povo começa, aí o Senhor olha e fala: peraí, eu tinha 40 dias para vocês. Não se contente, vai passar mais 40 anos, mas depois você entendeu o que eu tinha para fazer sobre a tua vida. O Senhor não nos chamou para viver de mandar. Vira para o seu irmão: você, fala para ele, você não foi chamado para comer mandar. Mandar é para rebelde. Mandar é para rebelde, não é para quem serve ao Senhor. Mas foi o Senhor que enviou. Porque o povo foi rebelde. E mesmo assim o Senhor enviando, ó, é só para agora. Ah, vou guardar um pouquinho aqui. Guardava e estragava. E o Senhor está dizendo: eu vou exaltar o meu tempo. Eu vou abrir as portas do meu tempo. Eu vou escancarar, aleluia, o que eu tenho para fazer sobre a tua vida no meu tempo. Não adianta eu querer antecipar o processo. Mas nessa noite, eu e você vamos entender. Nessa noite, eu e você sabemos que vamos passar. Porque o processo não vai ser para a vida inteira. O processo ele tem começo, meio e fim. Aleluia. O processo ele vai ter o começo, tem o meio e tem o fim. Aleluia. E quando chegar no fim, pode preparar. Porque a palavra do Senhor não é isso, grande agoniza. A palavra do Senhor não fala que nenhum servo justo pereceu ou perdeu, não recebeu a vitória. Vira para o seu irmão e fala assim: ó, está chegando o fim. Está chegando o fim. Mas seja profeta nesse momento. Está chegando o fim. Está chegando o fim. E ai de você. E ai de você. Se não me chamar para o culto de ação de graça. Porque o Senhor nessa noite está dizendo: prepara o culto da vitória. Prepara o culto de ação de graça. Porque está chegando o tempo de eu e você cantar o hino da vitória. Eu e você não vamos ficar prostrados a vida inteira. Eu e você fomos chamados para comer o melhor dessa glória a Deus. E é o melhor, irmãos. Sim, meu Deus. Então que nessa noite eu e você venhamos entender o processo. Que nessa noite eu e você venhamos entender que não é fácil, irmãos. Não é fácil, irmãos. O processo ele é doloroso, mas ele faz nós crescermos. Amém. É no processo que nós vamos crescer. É no processo que eu e você vamos ter mais intimidade com Deus. Então, irmãos, não antecipa o processo. Espera o processo. Vai no tempo certo do processo.
Porque o Senhor ele tem milhões dessa terra. Amém? As palmas para o Senhor. Já que eu ignorante com a autoridade. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, por favor, abram suas Bíblias em Romanos. Romanos 8, versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Só esse versículo eu quero estar lendo com os irmãos, porque é só um versículo que fala muito, né? Porque se a gente está com a fidelidade, está sempre na presença do Senhor, nós podemos declarar, hoje nós podemos declarar que somos mais que vencedores, porque cada um de nós conseguiu estar aqui. Agora, o dia todo o inimigo trabalhou para a gente não estar aqui, né? Mas pela misericórdia do Senhor, né? Pelo amor, pela graça do Pai, nós estamos aqui para estar cultuando, estar louvando e exaltando o nome santo do Senhor. Então nós podemos sempre, nós não perdemos nada de estar na presença do Senhor. Cada vez que nós estamos na presença, cada dia, que nem hoje amanheceu. Será que ninguém tem? Geralmente as pessoas falam, mas não tem nada para contar. Não, mas temos para contar, porque hoje nós abrimos os olhos, foi mais um dia, hoje nós nos alimentamos, nós andamos, respiramos. Quantos estão, que nem a mãe da pastora, judiação? Hoje ela está numa UTI, correu um risco de vida, mas graças a Deus, né? Deus teve misericórdia, ainda, né? Não é a época dela partir, né, pastor? Mas nós somos assim, hoje nós poderíamos estar em outro lugar, fazendo outras tantas coisas, como o pastor fala, né? A gente tivesse muito dinheiro, onde será que a gente poderia estar? Né? Mas graças a Deus, aonde nós estamos, na presença, na casa do Pai, é o melhor lugar para se estar, é o melhor lugar, né? É o melhor Pai do mundo para a gente estar agradecendo a cada dia, a cada alimento. Eu glorifico tanto quando eu abro meu olho e falo, ai Senhor, mais um dia. Quando eu chego na minha cozinha, eu faço meu café, eu tenho aquele café quentinho nesses dias frios, tá tão gostoso acordar com um café, né? E tudo isso por quê? Porque a gente está na presença, porque a gente busca, porque a gente é fiel, porque a gente sempre ajuda o próximo, em tudo a gente está preocupado, né? Então todas essas coisas nos levam a estar na presença do Senhor. Então em todas essas coisas, porém, nos mais que vencedores, por mais somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ninguém nos amou, nunca amará mais do que Deus nos amou. E deu o único filho dele na cruz para morrer, para ser crucificado, ele era santo pelos nossos pecados. Então olha que tipo de amor é esse, né? Eu acho que abaixo do amor de Deus, ainda Deus é maior do que o nosso amor de mãe. E olha que a gente mata e morre com o filho, mas o amor de Deus ainda é maior. Então, que nós possamos declarar todos os dias que nós somos mais que vencedores. A cada culto que cada irmão consegue entrar, quando você passar por essa porta, você já agradece. Glória a Deus, eu sou mais que vencedor por Deus. Essa é a minha palavra nessa noite. Eu agradeço pela oportunidade. As horas de avança, o relógio fica marcando 6h30. Por isso que eu me empolguei. Mas já vamos fazer a leitura da palavra de dízimo e oferta. Fala o Senhor exemplo, Malaquias 3:10, trazer todos os dízimos e oferta à casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa. Depois disso, fazei prova de mim, para ver se eu não vos abrirei as janelas com portas do céu sobre a tua vida. Então, nessa noite, curva a sua cabeça, vamos falar dos dízimos, oferta. A nossa jovem Sofia já fica preparada para louvar o Senhor. Tem louvor hoje, filha? Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Deus de maravilha, neste momento eu quero, Pai, pedir para Ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar a cada ofertante, a cada dizimista. Senhor,
peço para ti neste momento que o Senhor venha repreender, Pai, todo devorador, vibrador, furtador, destruidor da vida do teu povo, Pai. Como foi dito nesta noite, Senhor, fazei prova de ti, Pai. Que o Senhor venha abrir as comportas, Pai, do céu, Pai, sobre a vida do teu povo, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, derramar bênção, Senhor, sem medida sobre a vida do seu povo, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é o dono do ouro, da prata. Senhor, cremos, Senhor, que o Senhor já preparou, Senhor, Senhor, a bênção sobre a vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, nós vamos todos. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor. Amém. Aleluia. Meu Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a O cansaço me atingiu e eu desacei. O ânimo me consumiu e eu parei. Meu Deus. Deus. Aleluia, Jesus. E não desisti, mas mesmo assim eu parava agora. Meu coração foi alegre, ficou exausto. Eu sinto um minuto de pé, me deixa assustado. Eu já vi Deus para a luz. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus abastece e deixa claro que Ele não quer me ver prostrar.
por causa dele que eu e você não paramos nem desistimos. Chegou a melhor hora, a hora da palavra, né, irmãos? Como eu falei na semana passada, na semana retrasada, que eu ia pegar os obreiros da casa de surpresa. Hoje eu quero convidar a nossa missionária Jamile a estar ministrando a palavra do Senhor. Missionária Pátria vem fazer essa oração pela missionária Jamile. Os obreiros ficam espertos. Semana que vem pode ser um de vocês. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aproveita, Maria, deixa a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Levanta os seus pés, levanta as suas mãos. Vamos apresentar a serva do Senhor, que Deus veio usar nesta noite com poder e autoridade, né? Aleluia. Eu sei que tem uma palavra para os nossos corações. Soberano Deus, eterno Pai, aqui nós estamos nesta noite, Pai, apresentando a tua filha, Senhor, colocando ela diante de ti, diante do teu altar. Pai, usa ela, Pai, nesta noite da forma que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer. Pai, eu sei quando ela está fazendo para ti, o Senhor está tirando dos sonhos, dos planos, dos projetos, tudo aquilo que ela tem lançado, Senhor, diante de ti. Pai, tira toda a preocupação do coração, toda a ansiedade, todo o cansaço físico, todo o cansaço espiritual, Pai. E usa que ela venha ser usada por ti poderosamente. E o Senhor venha surpreender ela, Pai, com novidade, com autoridade sobre a vida dela, Pai. E fala conosco não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para o nosso crescimento. Senhor, que venha cair em terra fértil, que venha dar fruto, que venha produzir. Pai, vem, papai, usa ela. Fala conosco, porque nós estamos aqui, a casa é tua, o povo é teu. E o Senhor tem toda a liberdade dessa casa. É assim que nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e as palmas do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Saímos, meus irmãos, da vez a palavra de Deus. O Evangelho pode escrever Lucas. Lucas, o capítulo de número 11. Lucas, capítulo de número 11. Os irmãos fiquem espertos que o pastor já tem que vai ser de surpresa. Lucas, capítulo de número 11. O versículo, a partir do versículo número 5. O texto que o Senhor esclareceu mais uma vez a minha mente durante essa noite. É o texto que o Senhor preparou para hoje. Olha para esse irmão bonito que está do teu lado e diga: Deus, ele tem uma palavra para o seu coração. Amém, meus irmãos? Lucas capítulo de número 11, versículo, a partir do versículo de número 5, que vai dizer assim: parábola do amigo importuno. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo? E se for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães. Pois que um amigo meu chegou à minha casa em vindo de caminho e eu não tenho o que lhe apresentar. Se ele respondendo de Deus lhe disser: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar para te dar. Digo-vos que ainda que se não levante a te dar por ser seu amigo, levantar-se-á por conta da importunação e lhe dará tudo o que houver. Eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe também lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe der um ovo, lhe dará um escorpião? Se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois vós, sendo mal, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o teu Pai Celestial, o Espírito Santo, aqueles que te pedem. Até aqui, meus amados e queridos irmãos, pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, quando o Senhor entra
ver uma fé inabalável. E todas as vezes que eu me retrato a respeito de uma fé inabalável, eu estou dizendo de uma fé que é constante, uma fé que não há oscilação, uma fé em que não há incerteza, uma fé que ela consegue acreditar no momento de dor e uma fé que consegue ter esperança no momento de angústia, uma fé que independente do cenário ela está ativa. E quando o Senhor me retratou a respeito deste texto, o Senhor ele me fez me lembrar de um exame, meus irmãos, que a gente faz que se chama eletrocardiograma. Eu acho que todos já fizeram esse exame, se não fizeram, conhecem um pouco a respeito deste exame. Mas
que apenas te arrasta, te traz e diz que tu vai ficar sentado dentro de uma igreja e te pregou errado. Porque quem te pregou sobre um Deus que te obriga a servir a Ele te pregou errado. Porque quem te pregou de um Deus que te obriga a fazer aquilo que é para Ele te pregou errado. Eu vou te pregar de uma maneira diferente. Ele é um Deus amoroso, um Deus que te dá o melhor, um Deus que o pastor já disse que na casa dele tem pano, que na casa dele tem veste nova, que na casa dele você tem sandália nova, que na casa dele ele oferece para você aquilo que é melhor. Mas quem te prega o contrário disso, que ele vai te obrigar a receber o melhor, é mentiroso. Porque se você quer receber aquilo que é pior, porque se você quer viver nessa sua inconstância, ele também permite que tu viva. Porque o pastor diz, ele entrega a herança para o filho, ele não retém a herança, ele não segura a herança. É como se ele dissesse, filho, se você quer usar dessa herança, pode usar. Mas eu vou me pregar de um Deus também que ainda que tu escolhe, ele está de braços abertos para te receber uma vez. Mas o que é melhor? O que é melhor? Eu pegar a herança e eu gastar? Ou eu permanecer na casa do Pai, recebendo aquilo que Ele tem para fazer? O que é melhor? Eu melhorar essa minha inconstância, eu melhorar essas minhas atitudes, ou eu decidir gastar aquilo que Ele já me entregou? Repense na sua vida hoje, o que é melhor? O que é melhor para você? O que você acha que é melhor? O que está menos trabalho para você? Hoje é um domingo de reflexão. E é por isso que o Senhor me trouxe esse texto. Porque o Senhor me dizia que Ele até permite o acontecer da nossa vida, mas Ele não permite o permanecer. Ele até permite, porque às vezes, pastora, a guerra é tão grande que a nossa fé oscila. É que às vezes a demora de uma promessa, a nossa fé oscila. Nós somos seres humanos. Às vezes, o nosso esperar de certas coisas não acontecer do jeito que a gente queria, a nossa fé oscila. É que às vezes a frustração faz a nossa fé oscilar. É que às vezes nós pedimos a cura e ver o nosso ente querido sendo enterrado, acaba oscilando a nossa fé. É que às vezes nós pedimos uma libertação e a libertação não acontecer no momento que a gente queria, oscila a nossa fé. É porque às vezes nós olhar para um cenário e esperar melhoria, mas não melhorar na hora que nós queremos, oscila a nossa fé. Existe uma moralidade por nós seres humanos, mas o nosso Deus é um Deus que até permite o acontecer, mas é um Deus também que chama a nossa atenção quando queremos permanecer com a fé oscilante. E vejamos bem isso quando Deus ele vai falar com Elias. Elias recebe uma ameaça, e nessa ameaça, a ameaça que ele recebe é de morte. O que Elias vai fazer? Elias tinha acabado de profetizar, Elias tinha acabado de liberar a palavra, e a palavra Deus tinha assinado, tinha cumprido, mas agora Elias vai se esconder em uma caverna. Porque ele se esconde em uma caverna por conta de uma ameaça e por conta de ele estar passando uma oscilação de fé. Ele esconde dentro da caverna e pior, dentro da caverna ele pede a morte por conta de uma ameaça. Eu quero te dizer nesta noite que a ameaça não vai te prender dentro de uma caverna. Eu quero te dizer que a ameaça não vai te fazer se esconder de Deus. Eu quero te dizer que a ameaça não vai te paralisar dentro desta caverna. Porque da mesma forma que Deus ele fez com Elias, ele também faz conosco. Ajoelha! Leva pão. Ajoelha! Pra quê? Leva água! Ajoelha! E outra, se eu quiser melhorar isso, ajoelha! Vai de acordo com a necessidade dele, ele precisa de alimento. Leva o alimento para ele. O anjo chega, entrega o alimento e ainda tem uma mensagem na boca para entregar para Elias. Ele vai dizer assim: olha, come deste pão, beba desta água,
o viajante espera tempo do pão. E quando ele vai se aproximando, ele bate na porta do amigo. Amigo! Amigo! Meia-noite! Parece normal, mas meia-noite. Se alguém que eu não tenho duvido, eu não estou mantendo uma conversa no WhatsApp, começa a me ligar desesperadamente meia-noite, me assusta. Se a minha campainha, pelo menos eu toco meia-noite, me assusta, eu vou chamar minha mãe. Se alguém chega até mim durante o período da meia-noite, eu vou ficar assustada. Porque meia-noite não é de medo. Meia-noite você trata pessoas feridas. Meia-noite você trata pessoas machucadas. Meia-noite você trata pessoas entristecidas. Meia-noite você trata pessoas cansadas. Meia-noite nos traz à memória pessoas que estão precisando urgente de ajuda. Então vamos mudar um pouquinho agora. Eu estou dizendo que este viajante cansado, este viajante entristecido, esse viajante que precisa de ajuda, esse viajante que está machucado, este viajante que está totalmente abalado, ele está chegando na casa de um amigo, porque para ele é amigo, e na visão dele o amigo tem alguma coisa para oferecer. Amigo abre a porta, amigo vai abrir a porta, vai receber ele, vai pegar, imagina, você pode entrar no texto, imagina o amigo pegando a mala, colocando pra dentro. Eu imagino o amigo dando aquele abraço, olha, você veio hoje na minha casa, porque ainda que nós não esperamos, se alguém bate na nossa porta, nós atende, claramente. Porque ainda que nós não estejamos preparados, se alguém bate na nossa porta querendo entrar, nós vai atender e vai perguntar o que a pessoa quer. E o amigo está colocando mala pra dentro. Mas de repente, um abraço eu já ofereci. Cansaço, já tem lugar aqui para ele descansar. Mas agora um pão para ele comer, pastor. Mas agora um pão para oferecer para ele. Meu Deus. Hoje o Senhor nos trouxe só para dizer: pare de prover pão só para você. Para de querer prover pão só quando você está necessitando. É que às vezes à meia-noite na nossa vida pode bater alguém precisando deste pão que nós paramos de oferecer para nós mesmos. Meu Deus. É que às vezes pode chegar alguém no nosso meio inesperado e dizer: eu preciso do pão. É que às vezes esse nosso comportamento só de estar na casa de Deus, mas parar de comer o pão pode prejudicar muita gente. Porque tem quem olha para nós e acha que nós temos pão, mas já não te tem pão mais. Meu Deus. Porque tem quem olha para nós e diz: está na igreja, tem pão para me oferecer, mas eu olho para dentro da minha casa e eu sei que já não tem mais pão. Meu Deus. Eu sei que já não tem mais palavra. Eu sei que já não tem mais vivência na palavra. Eu sei que eu estou precisando do pão. Se minha mãe dizer já tem, ou se eu dizer hoje eu não vou fazer janta, ou minha mãe dizer isso, para nós está tudo bem, sai nós duas lá em casa, está tudo certo. Só nós, se quiser, faz algo rápido ali, ou nós vai dormir com fome, é só nós duas. Mas se chega um parente meu querendo jantar na minha casa, é porque às vezes nós estamos achando que está prejudicando só nós. Nós estamos prejudicando uma família, uma comunidade, pessoas feridas, pessoas entristecidas, pessoas que olham para nós durante a sua conturbação e perturbação, achando que nós temos pão e nós não temos nada para oferecer. Então hoje Jesus nos trouxe aqui, colocou uma sentadinha aqui, só para dizer: produza do pão. Produza do pão. Tem alguém te olhando. Produza do pão. Tem alguém que vai bater na tua porta precisando. Produza do pão. Alguém terá a capacidade de produzir pão em você. Produza do pão.
Salmo 121, porque aquele capítulo você não sabe nem o texto. Você vai errar esse texto. Como é que você não sabe nem o Salmo 91? Muitos dias sobre o Salmo 91 está aberto dentro da casa e ficar empoeirado. Mas pior ainda é quem não sabe nem na mente os Salmos. Deixa ver, mas não sabe, não tem como para entregar. Mas hoje Jesus está nos acordando. Vocês não estão aqui à toa. Eu não te criei à toa. Eu te criei por causa da produção de pão para o meu reino. Quanto mais pão, mais pessoa saciada. Quanto mais pão, mais pessoa liberta. Quanto mais pão, mais pessoa curada. Quanto mais pão, mais pessoas que estavam feridas vai ser libertas. Você entende isso? Amigo! Entrou na casa. Cheguei de baixo. Aí dá uma olhadinha na cozinha. Não tem pão. Tem um abraço, mas não tem pão. Tem uma palavra, mas não tem pão. Tem um achismo meu, mas eu não tenho pão para oferecer. Meu Deus. Tem os meus pensamentos. Tem o que o meu coração enganoso pensa. Mas o pão tem falta. Meu Deus. Olha, eu não tenho pão. Agora, este meu amigo está de viagem. O que ele faz? Ele vai para um amigo que está bem pertinho. Eu peguei
assim eu consigo te ajudar. Meu Deus. Confesse que a guerra só assim eu consigo te ajudar. Confesse que a batalha só assim eu consigo te ajudar. Confesse que está doendo, só assim eu consigo te ajudar. Confesse que você não se planejou para produzir o pão este tempo todo, só assim eu consigo te ajudar. Não precisa ser forte sempre. Quem é que te falou isso? Não precisa estar sempre sorrindo. Quem é que te falou isso? Tem hora que elas têm que olhar para o nosso cenário e dizer: tá faltando pão. Mas o mais interessante é que quando a gente acha que o inesperado da nossa vida está vindo para aterrorizar nós, está vindo para tirar a nossa casa da vontade, a beira da nossa casa do ar, não. Jesus está dizendo: fui eu que lhe o inesperado, em um tempo que tu não esperava, só para te dizer que está na hora de produzir o pão. Enfermidade às vezes chega só para dizer: vamos, eu não vou novamente. Angústia, perturbação, tempestade às vezes chega só para dizer: produza no pão novamente. Meu Deus. Não se assuste com o inesperado que bater na tua porta. Enquanto para você é assustador, Deus está dizendo para nós hoje: não, foi eu que nem virei, senão você nunca ia ter a capacidade de levantar e produzir pão novamente. O inesperado é para te acordar. O inesperado é para te colocar de pé. O inesperado é para te fazer colocar a mão na massa. Não se assuste com o inesperado. Ele foi até alguém bem pertinho. Eu tenho um amigo que tem um pão. Aí ele conversa. O que me chama a atenção? Ele vai ter esse amigo dele, meus irmãos. Mas por quê? Ele sabe que o amigo tem. É porque o pão, se você estudar, o pão ele era feito em comunidade. Ou seja, era um dia marcado, uma hora marcada, e você tinha que se apresentar. É tipo assim: quer mantimento para a tua casa? Tem necessidade dentro do teu lar? Você quer ter algo para comer? Você tem que entender que é em comunidade, que é em conjunto. Mas esse conjunto, pastor, não é bagunçado. Esse conjunto não é de qualquer jeito. Esse conjunto tem um local, tem a data, tem a hora certa de
queira ser uma casa que tem um cheiro da essência do som da Aleluia. vontade de ser produzido. Hoje Jesus está nos trazendo essa mensagem só para dizer: tenha constância em produzir. Tenha constância em ler a minha palavra. Tenha constância em praticar o estar sempre aqui. Tenha cheiro de casa de irmão. Amigo, sentiu o cheiro e vi que você tem um som. Mas Jesus vai colocar uma suposição. E se este amigo que estiver dentro da casa, estiver já deitado, e os teus filhos estiverem do lado, e ele gritar para este amigo que está chamando ele: não me perturbes, porque a porta já está fechada, os meus filhos estão dormindo, não tenho como eu levantar e ir te ajudar. E se este amigo falar tudo isso? Já revela uma coisa: a casa tinha som. A casa era pequena. A casa tinha som. Mas diz, Jesus supõe, se ele dizer isso, e se ele falar que não é possível atender um amigo agora, e se ele falar que não tem como ajudar agora, mas meus irmãos, se ele gritasse, não me importunes. Se ele gritasse, não me chame agora. Se ele gritasse, os meus filhos estão dormindo. Se ele de fato gritasse, não tem como eu abrir a porta. Eu estou dizendo de uma casa pequena. Se ele gritasse, ia acordar todo mundo que estava dentro da casa. O próprio amigo chamando no portão já ia acordar. Ou quem nunca foi acordado por alguém gritando no portão? Eu já fui. O próprio grito já faz você acordar. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Que você, permanecendo deitado, dizendo que a porta já está fechada, dizendo que não é possível ajudar, dizendo que você já não quer mais produzir pão, dizendo que você já não tem possibilidade de ajudar, dizendo para os perigos que não tem como tu sustentar eles. Se você gritar, tu vai incomodar muito mais do que você se levantar e ajudar. Eu estou dizendo que pessoas que decidem parar, eu estou dizendo pessoas que decidem não entregar aquilo que Jesus chamou para fazer. Eu estou dizendo que pessoas que decidem dizer não para Jesus e não para o próximo, está incomodando muito mais a sua casa do que se levantar e abrir a porta. Hoje a palavra é simples. Jesus só está sendo.
Se não precisa, peça 3. É tão carente a minha casa que precisa de 3. Pega os 3. Leva. Eu imagino ele, o amigo dele, isso aqui é uma parábola, uma história que Jesus está usando. Mas eu imagino ele saindo andando. O amigo dizendo, eu entrei na casa certa. O amigo sem saber de nada, uau! Eu cheguei no lugar certo. Meu amigo, não tem pão para me oferecer. Eu nunca errei esse endereço. Eu preciso dizer que tem pessoas que te olham dizendo que tu é cheia de pão.
o teu Pai que está no céu. Mas ele só deixou claro, precisa pedir. Comecei essa mensagem dizendo sobre o verbo. Precisa pedir, precisa perseverar, precisa insistir, precisa bater a porta. Nada de deixar a tua porta fechada. Chegou inesperado na sua vida. Mas você é alguém que já disse para ele a porta está aberta. Eu não me esperava, mas você já disse na palavra, falou comigo, a porta está aberta, Jesus. Aleluia. Aí, eu só está te dizendo, não importa, mas permaneça, já me conduziu que vamos. Por mais que as coisas nos machuquem, mas uma vez que eu disse a porta está aberta, ele que decide o que faz. Para encerrar, amigo, empresta. Quando eu usei os exemplos aqui, o que eu disse, pastora? Empresta, pastor, empresta para você. Presta, Maria. Sabe por quê? Significa. Eu tenho hoje, mas eu pretendo emprestar. Eu sei que eu vou precisar te devolver. Sabe o que ele estava dizendo para aquele amigo? Amigo, eu senti essa carência dentro da minha casa e eu não tenho hoje. Mas a partir de hoje, Glória a eu Deus. começo a produzir também. E você não vai entender, amigo. Aí eu vou ter para te devolver. Eu não quero pão de graça. Eu não quero que tu me alimente de socorre hoje de graça. Não, eu quero. Porque a partir deste pão que tu me entrega, eu entendo no meu coração, na minha alma, dentro de mim. De me produzir também. Tenha pão para pedir emprestado. Ainda que você não tenha pão e precisa pedir emprestado, mas tenha na sua consciência que vai chegar um momento que você vai ter que devolver desse pão. Então não pegue emprestado e continua a mesma vida, continua sem produzir também. Se você pedir emprestado, porque é a sua palavra, amigo, eu volto para te devolver. Hoje eu precisei, mas se um dia eu voltar na tua casa, eu vou ter para te entregar. Amigo, porque o horário mesmo da comunidade sair para fazer o pão é tal hora. Porque o local é tal local. O que é para me levar é tal coisa. Tá bom, então eu vou estar lá, nesse horário eu vou estar lá e eu vou estar com o equipamento levando também. Decidi nunca mais deixar faltar o pão dentro de casa. Aleluia. Para encerrar, eu quero te dizer, não deixe faltar o pão. Você não entende quando vai ser o inesperado de Deus na sua vida. Quando alguém vai bater na tua porta, ou quando Jesus vai bater na porta do teu coração. Não tem. Viva da melhor forma. Tenha um pão sempre. E esteja preparado para qualquer inesperado. A Senhora abençoe a oportunidade. Boa. Quem está sendo esse vosso de vitória? Depois de uma palavra abençoada como essa, só nos resta agradecer. Lembrando que amanhã, às 19h30, reunião com as irmãs e oração. Domingo, culto da família. Segunda-feira, ensino da palavra. Terça-feira, pela manhã, oração às 7h30. E quarta-feira, se assim o Senhor não voltar, estaremos aqui novamente, obreiros da casa. Hoje, da mesma maneira que eu fiz com a missionária Jamile, então vocês estejam preparados. Que quando você chegar aqui, eu vou falar, vocês pregam tal. Um exemplo. Pastora, você prega hoje. Vai ser assim. Vou pegar de surpresa. E vou pegar na hora do culto, irmãos. Que é para não ter como falar não. Olha, hora da palavra. Fulano de tal vai pregar. E assim todos vão ter o pão que foi pregado nessa noite. Amém?
sobre os seus pés. Vamos orar e agradecer por mais esse culto. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de maravilha, neste momento te agradecemos, Pai, por mais esse culto, por mais essa palavra, qual foi ministrada, Senhor, que o Senhor venha, Pai, levar a cada um em paz e segurança, teu tempo de noite abençoado, Pai, o restante de semana, da tua presença, da tua graça, Pai, que cada um venha entender, Pai, que cada um venha ter o pão, Senhor, preparado, Senhor, dentro das suas casas, dentro do teu coração, que o Senhor venha, Pai, dar o término, Pai, Senhor, de noite abençoado, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Viva vossas mãos, que o grande amor, a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as suas ricas e doces consolações esteja com toda a igreja de glória para todos sempre. Nos digam amém. A palma de Deus.